Continuando, vamos lá para a resolução do exercício avaliativo sobre radicais. Questão número 1. Qual é o valor da expressão? Então, nós temos a expressão aqui, 4 raízes, tem adição e subtração. O que nós percebemos aqui? Nenhuma dessas raízes são raízes quadradas exatas. Então, como é que a gente vai resolver isso aqui? Eu não posso somar ou subtrair radicais que sejam diferentes. Então, nós vamos ter que transformar esses radicais em algum radical igual. Lembra que a gente já estudou na sala? Se eu tenho 18, raiz de 18, vamos pensar nas raiz de 18. Qual dois números que, se eu multiplicar, eu consigo fazer ficar 18? 6 vezes 3 dá 18. 2 vezes 9 dá 18. O 6 vezes 3, eu não vou usar porque nem o 6 e nem o 3 tem raiz. Agora, se eu colocar o 2 vezes 9, 2 vezes 9 é 18, o 9 tem raiz. Então, eu consigo tirar do radical. Então, aqui, ó, raiz de 18, eu troquei e deixei 2 vezes 9, mais raiz de 50, eu fiz 2 vezes 25, 2 vezes 25 dá 50. Raiz de 200, eu troquei por 2 vezes raiz de 100, mais a raiz de 50, 2 vezes 25. Agora, eu posso olhar que, assim, em todos eles eu tenho igual o radical 2. E os outros números que tem são raízes exatas que eu consigo tirar de dentro da raiz. Então, aqui, ó, raiz de 2 vezes 9. Raiz quadrada de 9 é 3, então o 3 vai para fora e no radical fica só um 2. Mais raiz quadrada de 2 vezes 25. 25, raiz de 25 é 5, então o 5 sai para fora, o 2 fica no radical. Menos raiz quadrada de 2 vezes 100. O 100 tem raiz exata, então raiz de 100 é 10. O 10 sai para fora, o 2 fica no radical. Mais 2 vezes 25. 25 tem raiz, o 5 sai para fora, o 2 fica no radical. Agora, eu tenho os 4 radicais iguais. Agora, eu posso somar e subtrair. Então, aqui primeiro eu somei, ó. Fiz todos os positivos. 3 mais 5 deu 13 raiz de 2. Menos o 10 raiz de 2. 13 menos 10, 3 raiz de 2. Questão número 2. Determine o valor de... Eu tenho raiz cúbica de 16 mais raiz quarta de 16... raiz cúbica de 216 mais raiz quarta de 16 mais raiz cúbica de 125. Todas essas raízes aqui, a gente consegue tirar elas. Então, se eu não sei a raiz cúbica de 216, eu vou fatorar o 216. Aí, como é raiz cúbica, eu vou pegar de 3 em 3 números. Cada 3 eu considero 1, depois eu multiplico eles. Então, raiz cúbica de 216 é 6. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, 216. Mais raiz quarta de 16 é 2, porque se eu multiplicar o 2 4 vezes, ele vai dar 16. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. E a raiz cúbica de 125 é 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Somando tudo, 6 mais 2 mais 5, 13. Número 3. Simplifique a expressão. Então, eu tenho 2 vezes a raiz do 27 menos a raiz de 75 mais 3 vezes a raiz do 12. Os meus radicais aqui são todos diferentes, então eu não posso somar ou subtrair. Eu tenho que deixar eles no mesmo radical. Então, vamos fatorar o 27. 27 eu posso substituir por 3 vezes 9. 3 vezes 9 é 27. O 9 não tem raiz, mas o 3 tem. Então, ó, se eu simplifiquei o primeiro, o 27 por 3 vezes 9, quem vai ficar dentro do radical é o 3. Então, para mim fazer a raiz de 75, 3 vezes quanto que dá 75? 3 vezes 25. E 12, 3 vezes quanto que dá 12? 3 vezes 4. Então, eu posso substituir, ó, a raiz de 27 vai ficar 2 vezes a raiz do 3 vezes o 9, menos raiz de 75, 3 vezes o 25, mais raiz 3 raiz de 12 vai ficar 3 raiz de 3 vezes 4. Agora, os números que têm raiz eu posso tirar para fora.
Primeiro, 2 raiz de 3 vezes 9. 9 tem raiz, então o 3 vem para fora. Vai ficar 2 vezes 3, raiz de 3, menos. Raiz de 3 vezes 25. 25 tem raiz, que é 5. E 5 sai para fora, o 3 fica dentro da raiz. Mais 3, raiz de 3 vezes 4. 4 tem raiz, que é 2, então o 2 sai para fora. Agora, primeiro eu faço essas multiplicações que eu tenho na frente do radical. Então, 2 vezes 3, 6 raiz de 3, menos 5 raiz de 3, mais 2 vezes 6, 2 vezes 3, 6 raiz de 3. 5. Agora, eu posso somar e subtrair os números que estão na frente do radical. Então, 6 menos 5 mais 6, raiz de 3. Fazendo essa operação, 6 menos 5, 1 mais 6, 7 raiz de 3. 4. O valor da expressão. Aqui eu tenho 6 raiz cúbica de 2 menos 5 raiz quadrada de 3 mais 8 raiz cúbica de 2 menos 6 raiz quadrada de 3 mais 5. Eu quero saber quanto é esse resultado. Duas coisas que eu tenho que observar aqui. A gente lembra que nós podemos somar ou subtrair se eu tiver os radicais iguais. Então, aqui eu tenho raiz cúbica, ó, 6 raiz cúbica de 2 e tenho 8 raiz cúbica de 2. Então, os dois radicais são igual, eu posso juntar eles. E tenho 5 raiz quadrada de 3 e 6 raiz quadrada de 3. Os dois radicais também são iguais, então eu posso juntar eles. Então, eu escrevo 6 raiz cúbica de 2 mais 8 raiz cúbica de 2, menos 5 raiz quadrada de 3, menos 6 raiz quadrada de 3, mais o 5 que tá ali do lado. Agora, eu posso fazer a operação que tem na frente dos radicais. Então, 6 mais 8, 14 raiz cúbica de 2. Devo 5 e devo 6, então, eu devo 11. Então, menos 11 raiz quadrada de 3, mais o 5. Chegou aqui, eu não posso fazer mais nada, porque eu tenho uma raiz cúbica e uma raiz quadrada. Eu não posso juntar os dois valores. E o mais 5 também não tem radical, então eu não posso somar. Esse é o final da questão. 5. É para relacionar as colunas, então, ali eu tenho letra A, raiz de 108, letra B, 2 vezes 32, menos 5, raiz de 18, letra C, D e E. Eu vou relacionar com essas respostas. A resposta primeira é 22 raiz de 2, a segunda é 8, a terceira é menos 7 raiz de 2 e assim por diante. Então, eu vou ter que resolver cada um. Ó. Raiz de 108, eu posso dizer que é a mesma coisa que 3 vezes 36. 36 tem raiz, então o 6 sai para fora, fica o 3 dentro da raiz. 6 raiz de 3. 6 raiz de 3, ó, essa letra A é a opção, a resposta 4, 6 raiz de 3. Aí eu tenho letra B, 2 raiz de 32 menos 5 raiz de 18. Então, 2 vezes a raiz de 32 não tem uma raiz exata, então vamos dizer que é 2 vezes 16, porque 2 vezes 16 dá 32. Menos 5 vezes raiz de 18 eu posso colocar como 2 vezes 9. Então, 2 vezes raiz de 2 vezes 16. 16 tem raiz, que é 4. Então, 4 sai para fora, o 2 fica dentro do radical. 5 vezes 2 vezes 9. 9 tem raiz, que é 3, sai para fora e fica o 2 no radical. 2 vezes 4, 8, menos 5 vezes 3, 15. 8 menos 15, menos 7 raiz de 2. Menos 7 raiz de 2, a letra B, a resposta é a 3, menos 7 raiz de 2. Letra C, raiz de 98 mais 5 raiz de 18. Raiz de 98, eu posso escrever ela como 2 vezes 49, mais 5 vezes raiz de 18, 2 vezes 9. Então, 2 vezes 49, a raiz de 49 é 7, o 7 sai para fora, o 2 fica dentro da raiz, mais 5 vezes raiz de 2 vezes 9. Raiz de 9 é 3, o 3 sai para fora, o 2 fica dentro do radical. 7 raiz de 2 mais 3 vezes 5, 15 raiz de 2. 7 mais 15, 22 raiz de 2. Então, a letra C é a resposta, a primeira, 22 raiz de 2.
Letra D, raiz quadrada de 25 menos raiz cúbica de 8. Raiz quadrada de 25, 5. Raiz cúbica de 8, 2. 5 menos 2, 3. Então, a letra D é a opção 5. E a letra E, raiz de 49 mais raiz quadrada de 25 menos raiz cúbica de 64. Raiz quadrada de 49, 7, mais raiz quadrada de 25, 5, menos raiz cúbica de 64 é 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 7 mais 5, 12, menos 4, 8. Número 6. Qual é a área de um quadrado cujo lado mede 5 mais raiz de 3? Lembrando, como é que se calcula a área? Para calcular a área, eu faço lado vezes lado. Então, se aqui é um quadrado, quer dizer que todos os lados têm o mesmo valor. Todos os lados medem 5 mais raiz de 3. Se eu vou calcular a área, eu vou multiplicar um lado pelo outro. Então, 5 mais raiz de 3 vezes 5 mais raiz de 3. Para fazer a multiplicação, eu tenho que lembrar que multiplicação de radicais, eu multiplico número por número, radical com radical. Então, 5 vezes 5 mais raiz de 3 vezes raiz de 3. 5 vezes 5, 25, mais raiz de 3 vezes raiz de 3, 3 vezes 3, 9. 25 mais raiz de 3, de 9 é 3. 25 mais 3, 28. 7. Utilizando a multiplicação de radicais, responda: raiz quarta de 4.096 vezes a raiz quarta de 2.401. Aqui, para mim achar essas raízes, eu tenho que fatorar e depois pegar de 4 em 4 e multiplicar o resultado. Então, raiz quarta de 4.096 é 8, vezes raiz quarta de 2.401 é 7. 8 vezes 7, 56. 8. Efetue a divisão de raiz de 10.000 dividido pela raiz de 100. As duas raízes são exatas, então eu tenho que tirar as raízes primeiro. Raiz de 10.000, 100, dividido pela raiz de 100, 10. 100 dividido por 10, 10. Isso aí, pessoal. Espero ter ajudado vocês.